Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como utilizar a entrada inteligente no ggBot, que seria a nossa inteligência artificial. Então, o primeiro passo nós viemos aqui em configurar bot no menu principal e depois entrada inteligente. A entrada inteligente ela consiste em fazer uma análise de todas as operações que tiveram anteriormente e verificar qual que é o ponto ideal de se fazer uma entrada e com segurança utilizando a inteligência artificial. Ou seja, se você agendar o sinal, como nesse exemplo, de EURUSD de 5 minutos às 14 horas, ele vai avaliar desde as 14 horas até a expiração dele, até 35 segundos antes da expiração dele, que é o prazo hábil que ele tem para poder fazer uma entrada e manter aquela expiração, por exemplo, das 14h05, ele vai fazer uma análise de qual seria o ponto ideal de fazer a entrada, correto? E a gente tem algumas opções. A primeira, que já por padrão ela vem desligada, então o ggBot continua funcionando da mesma maneira que ele funciona normalmente com o agendamento de horários. Quando você agenda para a primeira entrada, quando você configura para a primeira entrada, quer dizer que você vai fazer a análise desde o horário que você agendou ele, que seria as 14 horas, até esse horário aqui, que seria a margem de segurança dele, até quase na expiração dele. Então ele vai ter todo esse tempo para poder analisar e verificar qual que seria o melhor ponto de se fazer a entrada, para ter mais assertividade, de acordo com a inteligência artificial e de acordo com os cálculos que ela faz. Então isso seria só para a primeira entrada. Ou seja, se por acaso, mesmo assim, utilizando a inteligência artificial, ele der loss na primeira entrada, o martingale ele já vai fazer direto, ele nem vai verificar com a inteligência artificial. Existe a possibilidade também de fazer por martingale, ou seja, a primeira entrada ele já vai fazer a entrada normal às 14h00, nesse caso aqui, nesse exemplo, e depois às 14h05, se por acaso ele tomasse um loss e você tivesse configurado o martingale, então ele vai fazer análise da inteligência artificial no martingale. Então ele iria das 14h05 até as 14h10, que daí ele iria verificar qual seria o melhor ponto para se fazer a entrada de acordo com os cálculos que a inteligência artificial realizou, correto? E também existem todas as operações, que é o caso que a gente vai testar aqui. O que seria todas as operações? Ele faz essa análise tanto para a primeira entrada quanto para os próximos martingale. Então, se por acaso ele der um loss na primeira entrada, ele vai fazer a inteligência artificial rodando também no martingale 1, no martingale 2 e quantos martingales você tiver configurado, certo? Então, vamos para o exemplo prático. Aqui, nós já temos 3 operações utilizando a inteligência artificial, a 1, a 2 e a 3, no EURUSD, GBP-USD e EURO-JPY. Então, já nesse caso aqui que nós vamos ver, no ID 2, ele tentou fazer a primeira entrada, mas ele não atingiu um ponto ideal para fazer a entrada inteligente, ou seja, a inteligência artificial fez um cálculo de qual seria o ponto ideal, porém o gráfico não se movimentou ao ponto de chegar naquele ponto onde seria o ideal de se fazer a entrada, que é o que a inteligência artificial calculou. Com isso, ele acaba ignorando o sinal. A mesma coisa aconteceria aqui, como a gente está configurando para todas as operações. Caso ele fizesse a primeira entrada, desse um loss e ele fosse fazer o martingale, se por acaso o ponto de entrada inteligente, que seria o ponto ideal, não fosse atingido por algum martingale, ele também ignoraria o martingale e ficaria só com o remanescente do loss da primeira entrada, certo? Mas ele acabaria não fazendo para o martingale. Nesse caso aqui, do 3, ele tem um sinalzinho diferente aqui, que é a novidade, certo? Então ele fez a entrada, estava agendada para as 20h30, só que ele só fez a entrada às 20h32:01. Lembrando que ele sempre vai respeitar a expiração, ou seja, se aqui ele entrou 20h30, o sinal para fazer a entrada, e ele é M5, então ele esperaria 20h35. E aqui ele fez 20h32. Então ele vai expirar também, mesmo sendo M5, ele vai esperar também às 20h35. Então note que aqui, EURO-JPY, ele deu o win direto, de 9. Então vamos ver aqui. Então no print que a gente já tirou dessas operações lá na própria corretora, verifica que aqui nesse horário das 20h30, que é o horário que a gente tinha feito o agendamento, ele pegou e aguardou o gráfico se movimentar de acordo com o cálculo que ele fez, e note que ele pegou a operação somente aqui embaixo. Então a vela nasceu aqui, correto? E o gráfico se movimentou e veio aqui, e ele viu uma oportunidade. A inteligência artificial viu uma oportunidade de fazer a compra aqui, e ele fez. Note, olha a diferença que ele teve do gráfico. Ou seja, ele teve uma margem muito grande e segura
para poder dar win nessa operação aqui, correto? Já nessa outra operação aqui, ele só deu win no martingale 1. E a última entrada que ele fez, a entrada inteligente, que seria a inteligência artificial, foi às 20h36. Então lembre-se, essa entrada aqui, esse íconezinho com esse horário aqui, é sempre da última entrada que teve. Ou seja, se aqui foi 20h36, foi referente ao martingale. Se fosse só na entrada principal aqui, então seria 20h32. Correto? Então ele acaba sobrepondo se ele for para o martingale para indicar sempre a última operação que ele fez, entrada inteligente. Então, como deu win no martingale 1, quer dizer que no primeiro sinal ele teve loss, que é esse caso aqui. Ou seja, note que a vela nasceu aqui, essa vela de M5. E mesmo assim ele aguardou o gráfico percorrer até aqui embaixo. Então ele fez a compra aqui embaixo. Então é um ponto ótimo de se fazer a compra. Porém o gráfico ainda acabou movimentando negativamente e acabou aqui. Então ele terminou um pouquinho mais abaixo. Mas olha a diferença daqui, dessa entrada do nascimento da vela e aqui para baixo. É muito grande. Então a margem de segurança dele foi muito grande. Porém, o gráfico ainda não se comportou da maneira desejada. Então acabou dando loss. Já quando ele foi fazer o martingale, note que ele nasceu aqui em cima. Aqui é o ponto que ele fez o nascimento da vela. E ele terminou um pouquinho abaixo. Ou seja, se eu tivesse feito a compra aqui no nascimento da vela, ele ainda daria loss, porque ele terminou um pouquinho mais abaixo. Porém, a inteligência artificial calculou que o melhor ponto a se comprar foi aqui embaixo. Então ele pegou e fez a compra aqui embaixo, fazendo com que tivesse uma margem muito grande também, segura, para poder fazer essa operação e terminar com vitória, mesmo que se por padrão terminaria como derrota se a gente não estivesse utilizando a inteligência artificial. Correto? Então é assim que se configura e se utiliza a inteligência artificial no GGBot.